Energia solar fotovoltaica, parte 2, com o professor José Batista, da Triex Tecnologia. Bem, vamos continuar ao nosso trabalho aqui de informação sobre o sistema fotovoltaico, sistema on-grid, até 75 kW. Bem, voltando aqui à nossa discussão, agora a gente vai falar sobre a Streambox DC. Bem, o que a gente mostra para você? Nós temos aqui a parte DC que chega aqui por essa foto. E aqui a gente observa uma Streambox DC. Na verdade é quadro de proteção da corrente contínua, traduzindo. Esse basicamente ele tem dois elementos aqui. Tem um que é o DPS, que a gente chama a atenção que deve ser DPS classe 1, vou já explicar. Esse DPS é para quê? Se ocorrer uma descarga atmosférica aqui, ó, no painel solar, que tem partes metálicas, vira um verdadeiro para-raio, né? Então, há um escoamento, claro, o cabo do para-raio, mas também pode aparecer uma onda de tensão que vai chegar nesse inversor e poderá danificá-lo. Então, para evitar atenuar cada vez mais as descargas atmosféricas, os raios, a gente coloca os DPS aqui na área, tá certo, da concepção DC. Então aqui nós temos um quadro de proteção DC. Bem, aqui a gente tem uma chave que é para desligamento dele, mas normalmente em muitos inversores ele tem nele mesmo, você gira essa chave, ele se autodesliga, tá? Mas de qualquer forma a gente coloca. Tem pessoas que colocam aqui, em vez de essa chave, coloca disjuntor. Disjuntor de corrente contínua, porque esse lado é de corrente contínua. Não vai pegar um disjuntor de corrente alternada que tem na maioria dos depósitos, tá? E colocar aqui não. Porque se ele for abrir você colocar um disjuntor de corrente alternada para abrir corrente contínua, você pode papocar na sua mão, como a gente diz, né? Papocar mesmo, né? Na verdade é dar um curto-circuito, ele não vai conseguir abrir e vai danificá-lo, tá? Por quê? Porque a corrente contínua, a abertura de arco é muito mais severa do que na corrente alternada. Então isso aqui a gente tem nós temos aqui os disjuntores, tá certo? Tem que ser de corrente contínua. Agora chamar atenção uma coisa para os DPS, né? Para descargas atmosféricas. Dentro desses elementos dos inversores, ele já tem DPS normalmente classe 2. O fabricante está errado? O fabricante está certo. Por quê? Porque os elementos classe 2, que são internamente, deverão ter proteção anterior ao DPS classe 1. E isso é de prática quem está instalando. O DPS classe 1 são para proteção de equipamentos eletroeletrônicos sensíveis, como é o caso aqui, os sistemas eletrônicos. Os DPS classe 2, se você colocar aqui, ele dá um nível de tensão muito acima da suportabilidade do isolamento dele. Então, para garantir mais ainda que ele fique isento de danos ao ocorrer uma descarga atmosférica, é obrigatório você usar o DPS classe 1. Muitas pessoas às vezes não usam o DPS classe 1 porque eles são caros. Mas não é que são caros. Você não deve utilizar pela engenharia de modo algum a proteger equipamento eletrônico sensível. Agora, você só pode usar o DPS classe 2 como tem aqui dentro se anteriormente você tiver o DPS classe 1. E quem vai botar o DPS classe 1 é você. Então isso é um jeito que está lá. Se você pesquisar DPS classe 1 e DPS classe 2, o DPS classe 1 por norma às vezes só chega a 800 volts se ocorrer uma descarga atmosférica em cima do equipamento. E isso é garantido. O isolamento em baixa tensão no mínimo é 1 kV, 1000 volts. Então, obrigatoriamente, este DPS deve ser classe 1. Classe 1. Para você, boas práticas de engenharia, né? Mas vamos lá. Temos também a Streambox AC, tá? A Streambox AC está no lado da corrente alternada. Tá aqui, ó, tá aqui e assim vai. Então esse quadro aqui, tá? Esse quadro aqui é um quadro geral de energia e tem que ser criado, e no caso aqui é a Streambox, tá certo? É a Streambox AC, quer dizer, a proteção
a proteção na parte de corrente alternada. Bem, a Triex Tecnologia, através de minha pessoa, José Batista, tem um modo de pensar diferente sobre proteção AC. Nós temos alguns projetistas colocando apenas disjuntor aqui para proteção. Quer dizer, a única proteção que tem entre o inversor e a concessionária de energia seria o disjuntor. Quer dizer, se esse rapaz entrar em curto-circuito, o disjuntor atua. Até aí tudo bem. Só que, para nós da Triex Tecnologia, a gente observa ainda dois fenômenos que podem vir da rede elétrica. Que é o quê? A descarga atmosférica. Porque pode cair uma descarga atmosférica onde? Uma descarga atmosférica pode cair na rede elétrica. E aí, vindo de lá para cá, faz esse caminho e danifica o seu inversor. Então, você pode colocar os DPS classe 1 aqui, ó, nesse quadro geral. Se tiver já no quadro geral do cliente, não tem problema, você não precisa colocar. DPS classe 1 só precisa de um, colocar uma vez, tá? Então você aqui, se não tiver lá no quadro geral do cliente, então a sua string box AC deverá ter DPS classe 1, tá certo? Então deve ter o disjuntor e o DPS classe 1. Mas para nós da Triex Tecnologia, a gente chama de QPAC Security, o quadro de proteção AC, também com uma outra componente. Que componente é essa? Os picos de energia. Vulgarmente conhecido, porque na verdade é as variações de tensão de curta duração. Vamos ver, porque todos os clientes da Triex Tecnologia têm o QPAC Security, ok? Que é um equipamento de proteção contra VTCD vendido pela Triex Tecnologia. Então vamos ver como é que ele funciona. Nós temos aqui o vulgarmente conhecido como pico de energia. Você pode vir e de repente, pum, dar um pico de energia. Os inversores, normalmente, por fábrica, se você perguntar, a maioria deles trabalha com uma situação parametrizada de 242 volts, quer dizer, 10% de sobretensão. A partir disso aí, possa ser que ele queime ou não. Nem deles que aguenta 260 volts, você tem que pesquisar. Mas todo sistema eletrônico, mesmo os inversores de sistemas de Fabris, né, se danificam com pico de energia. Vários casos a gente descobre, já sabe disso. Tem aí a situação de muitos também sofrerem danos, tá certo? Em no break também são inversores quando dá pico de energia. Então por que o nosso sistema solar não sofre danos com pico de energia? Uma pesquisa, tá certo? Relata que nós temos aí 32%, essa parte vermelha, com descargas atmosféricas e picos de energia. Compromete 32% dos danos nos equipamentos inversores lá nos Estados Unidos, onde foi feita essa pesquisa. E que nós sabemos que os picos de energia determinam só no máximo de 100 milissegundos, e são sua grande maioria. Não são a tal da sobretensão, por exemplo, tá com 240 e de repente fica 260 parado. Isso não existe. A maioria dos casos são picos de energia. E esses picos de energia, eles danificam o equipamento. Então, o que é que a gente faz? A gente tem uma gama de soluções única no Brasil, que é o Yes Break, que é um sistema, tá certo, que opera quando ocorrer um pico de energia, ele desliga o sistema e após 10 segundos, se tudo volta ao normal, ele religa novamente. Então, problema nenhum para, no caso, do cliente. Vai desligar e vai religar e o cliente nem vai perceber, porque na hora que desligar vem a energia da concessionária, então ele não percebe movimento algum. Então, a gente é partidário, tá certo? Nós somos partidários aqui da Triex Tecnologia de colocar o QPAC. O QPAC para proteção completa de um sistema de inversor de energias solares, não é? Isso aqui pode ser adquirido com nós da Triex Tecnologia, como também pode ser adquirido o quadro.
Então, aqui nós temos então uma proteção de VTCD, uma proteção de descarga atmosférica e a situação de corrente de curto-circuito. Então, você tem a máxima proteção para o inversor do cliente. E por que, que a gente defende tanto você colocar proteção, proteção, proteção? Principalmente naqueles que vão no máximo de 75 kW. Você sabe por quê? As on-grid de 75 kW é de um inversor, dois inversores, três inversores, quatro inversores no máximo. Então, normalmente é de um ou dois inversores, depende da potência, claro, né? Então, e do projetista. Então, o que acontece? Se danificar um só inversor desse, a pessoa fica sem energia o mês todo. Não sei se nós já tivemos caso de passar 2 meses. Claro, e já tivemos caso de a reposição disso aqui do fabricante ser menos de 1 semana. Mas na hora que você danifica isso aqui, você para de produzir energia e você passa a consumir energia da concessionária. Esse problema de consumir na concessionária é prejuízo para você. E aliás, para o cliente, não é? E esse prejuízo já paga o sistema de proteção. Sistema de proteção ninguém quer ter, né? Mas quando acontece, todo mundo se lembra dele. Então é que nem seguro. Proteção é que nem seguro. Você pede para nunca funcionar, mas no dia que for preciso, ele esteja lá. Então, que seja a Streambox DC ou a Streambox AC completa para nós da Triex é o QPAC Security, você tem que ter. E tenha um máximo de proteção para o cliente. Lembre-se, isso aqui tem que durar 10, 15 anos. No sistema brasileiro, que tem muito pico de energia, eu não sei se muitos investidores vão aguentar. A gente já sabe que tem investidores que andaram queimando. Mas também a gente sabe que tem investidores que andam aguentando. O problema é a situação de loteria. Não pode ser assim. Engenharia não é loteria. Engenharia é segurança com determinadas preocupações de engenharia. Então, essa é a nossa tendência aí da Triex Tecnologia. Não fica desligando demais. Temos monofásicos, temos trifásicos e temos também para no break, né? Seja monobreak pequeno de 2 kW, 10 kW, ou desculpa, de 4 kW, tá certo? Com qualquer potência, temos monofásicos e trifásicos. Então a gente defende a Streambox AC QPAC Security para a instalação dos sistemas de inversores dos sistemas solares, tá bom? Bem, vamos continuando aqui. Aqui nós temos no monofásico, a gente tem aqui a parte, tá certo, em montagem da Streambox DC, e aqui a gente tem uma Streambox AC, sistema monofásico de pequeno porte residencial. Aqui a gente chama anti-ilhamento. O que é ilhamento, né, gente? É o seguinte, se faltar energia na rua, esse equipamento internamente ele tem um sensor que observa que faltou energia e se autodesliga. Para que isso? Imagine se você não autodesligar aqui e o pessoal da concessionária de energia for dar manutenção, aí você gerando energia, vai para cá e o cidadão subiu lá no transformador, pum, levou uma pancada de tensão. Então, para evitar isso, tá certo, tem o ilhamento. Quando falta energia, esse equipamento para de funcionar. Bem, também na Triex Tecnologia, a gente muita preocupação de ter o equipamento de proteção. Por quê? Porque ele é uma proteção de retaguarda. Esse aqui pode falhar? Pode. Eu já levei cipuada na parte AC de no break, né? Eu não sei, isso aqui pode dar vazamento, não sei, funcionar de modo adequado. Mas se tiver a proteção de retaguarda, tá certo? De falta de energia, tá certo? Ou ES Break Security com QPAC, tá? Então o que acontece? Você garante realmente que isso aqui está desligado, provocado o ilhamento, tá bom? Bem, outra coisa, estruturas de painéis solares. Quando você for comprar um painel solar, alguém vai te perguntar, é telhado? É laje? É solo? Por quê? Porque acompanha as estruturas. Então nessa hora a pessoa vai vir um painel com a devida estrutura para você instalar. Então é necessário que você diga que é telhado para vir essa estrutura, ou se for laje, vem essa estrutura, e se for solo, pode vir essa estrutura, tá certo? Você irá
apenas no caso aqui colocar as bases e aí colocar as estruturas nessa base, tá? Então são coisas que você pode, e aí depende da venda, né? Se, por exemplo, a pessoa, o fabricante só te vender os painéis solares, então você tem que comprar a estrutura. Se por acaso o fabricante te dá os painéis solares com a estrutura, então você compra, já vem com o conjunto todo. E aí você informa para ele se a estrutura que você está solicitando orçamento é telhado, laje ou solo, tá ok? Porque são o jeito de colocar. Aqui a gente está vendo, observando que a pessoa está colocando a furação na própria laje, né? Se você não quiser furar a laje, tá ok? Então você pode criar aqui na própria laje sistema de base, né? E colocar em cima nessa situação, tá bom? A gente fica com medo porque aqui pode furar a manta e entrar água aqui e ficar minando a laje. Então a gente tem que observar essas situações, tá? Então se a gente sobe isso aqui, não há como você furar a laje, então não há infiltração de modo algum. Tomar cuidado com isso. Uma outra coisa é o medidor bidirecional. E aqui tá errado, deixa eu corrigir aqui, eu vou corrigir na hora. Bidirecional, pronto, bidirecional. Quando você fizer a solicitação para a concessionária de energia colocar, ela vai alterar o seu medidor. E o medidor fica assim, ó, alternando uma hora código 03, que é consumo, a sua energia consumida, e o código 103, que é a sua injetada, tá certo? Então a gente sempre deseja que a consumida seja, a injetada seja igual à consumida, para a gente não pagar nada, só pagar as tarifas mínimas, que a gente vai já falar sobre isso. Mas lembre-se, 03 consumida, 103 a injetada. Basta você ficar olhando que ele fica alterando, tá certo? De tempos em tempo. Bem, nós temos então o wireless, que é essa componente aqui que tem nos medidores, né? Às vezes é só uma antena, né? Na verdade é uma antena. E você pode, através da gestão de energia, você pode comunicar-se com ele e ele passar um relatório, ó, da medição instantânea, tá certo? Quanto é que foi o consumo mensal, você vê o gráfico bem bonitinho. Então ele dá diversos parâmetros de como é que ele está gerando energia. Então é a gestão de energia, você pode fazer isso. Cada fabricante tem um softwarezinho desse que vai caber no seu celular. Também pode fazer por computador, também remotamente, você interligar na internet, não tem problema nenhum, remotamente através de computador, você pegar esses dados aqui para você sair monitorando o seu sistema, que deva estar olhando de vez em quando. Por quê? Porque pode ter dado um problema nele e tem que se ajeitar o mais rápido possível, porque cada dia que ele passa sem conexão é prejuízo para você, porque você vai consumir da rede elétrica. E isso não dá certo, gente. Tem que minimizar esses problemas. Geração de energia só é legal se você conseguir fazer ela ficar funcionando diretamente, sem parar. Aí ela é legal. Mas se ela ficar intermitente, sai por isso, sai por aqui, desliga por isso, aí passa 1 hora, 2 horas, 10 horas, não funcionando, aí a sua concepção de geração de energia já fica bastante comprometida em torno de retorno de investimento, tá? Então, a gestão de energia. Bem, temos o aterramento, né? Primeiro que aterramento é único, né? Em qualquer situação. Então, as placas solares, aquela parte, né, de alumínio, ela tem que estar aterrada. Os DPS na área D6 tem que estar o quê? Aterrados. E os DPS da área do lado AC também tem que estar aterrado, todo no mesmo aterramento. Tem muitas pessoas que fazem um aterramento num sistema complexo desse apenas com uma haste. Bem, se você disser para mim que é correto, eu vou dizer para você que eu não gosto desse tipo de situação. Bem, se eu não tiver estrutura para a criação de um sistema triângulo, por exemplo, tá certo? Na qual a distância entre as hastes é o tamanho da haste, aquelas hastes de 2,4 a 3 metros, pelo amor de Deus, não vá comprar aquelas hastes de 60 centímetros que estão vendendo por aí, porque isso não funciona, né? Então ou você faz o sistema triângulo ou você faz pelo menos um sistema linear, tá ok? Para melhorar um pouco mais a situação, tá certo? De aterramento. Evidentemente, se você não tiver área para nada disso, é melhor pelo menos você colocar uma haste, né? Pelo menos colocasse uma haste e colocar aqui, né, uma tampa de
inspeção. Isso é que é o correto para que você possa amanhã fazer uma medição aqui, saber se o sistema está todo bem aterrado, que você nunca sabe quando é que vai acontecer uma descarga atmosférica cair nos seus painéis, não é? Então, observe isso aí e isso tem que ser bem fundamentado, tá? Então, sempre que puder, trabalhe com um sistema em triângulo ou sistema linear, quer dizer, mais de uma haste interligada. Isso é aqui para garantir o teu máximo possível o teu sistema de aterramento. Claro que tem outros problemas, você tem que fazer medição de aterramento para saber se a resistividade do solo aqui está ok, né? Você pode pensar em 10 ohms. A norma não manda isso, 10 ohms, a norma manda que sempre quanto menor melhor, mas é um parâmetro aí que tem sempre foi utilizado e graças a Deus não tem gerado grandes problemas assim, no máximo que esse aterramento tenha 10 ohms de resistência de aterramento, tá? Bem, de qualquer forma, as estruturas dos painéis solares, você pode ter estruturas, né? Como a gente mostrou aqui, ó, essas estruturas que você tem, tá ok? Aqui, ó, no caso, alumínio, né? Condulete de alumínio. Bem, essas coisas elas sofrem alteração, dependendo do tamanho, tá? Dependendo do tamanho. Aqui ó, nós temos aqui, ó, essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui que a gente tem, tá certo? Das bandejas, né? Depende tudo da quantidade de cabo que você está trabalhando. E é claro, das condições financeiras, porque isso aqui é muito mais barato do que um eletroduto de alumínio. Esse aqui fica mais bonito, né? Mais acabado, esse negócio todo, né? Você pode usar quadros maiores ou quadros menores, dependendo da situação, da potência que você está trabalhando no sistema. Então, isso tudo faz a diferença existente, tá certo? A diferença existente de orçamentos. Às vezes o cidadão bota um orçamento muito barato e, infelizmente, está usando conexões extremamente baratas. Então, a gente tem que observar isso aí. Mas isso aí é de empresa para empresa, de você chegar para o cliente, eu tenho uma opção A, opção B, opção C, e o cliente é o bolso dele, né? Então, a gente tem que mostrar as diversas situações de instalação, tá certo, gente? Bem, erros. Muito complicado. Pessoas esquecem que isso aqui é 25 kg cada plaquinha dessa. Bem, se você tem dúvida se essa estrutura aguenta, chame um engenheiro civil ou mecânico, né? E faça o cálculo estrutural disso aqui, para que não aconteça esse problema, como de vez em quando a gente tem problemas aí, né? De estruturas, né? Cuidado com estruturas também em prédios ou alguma coisa alto demais que passe muito vento, né? Pode alavancar, arrancar todo o sistema de telhado que você colocou. Então, tomar cuidado com isso, tá? Então, você tem que dar uma observada se passa vento, se a estrutura metálica aguenta, suporta o peso, né? 25 kg multiplicado por isso aqui dá um bom peso aí, tá? Também outra coisa. Olha, esse aqui tá bem bonitinho, né? Só que esqueceu de uma coisa. Se tiver um ponto quente bem aqui, isso começa a pegar fogo. Olha, ele vai em cima da madeira. Aí pega fogo a casa toda. Você não deva fazer. A gente deva... como isso pega fogo, gente, nós não podemos colocar isso próximo em locais que podem, tá certo, passar um incêndio para toda a situação. Então isso aí, risco de incêndio, então você tem que ficar longe de madeira, tá certo? Apesar de ser bonitinho, ficar lá em cima, mas tem que ficar numa situação que esteja longe da madeira. Tem gente que coloca lá perto isso aqui, lá no sótão, né? Ou no sótão, não, na parte lá do telhado, e coloca ele perto de madeira. Não pode, gente. Isso aqui pega fogo às vezes. E se pegar fogo, pega madeira, pega a instalação toda, tá? Outra, pelo amor de Deus, aqui esse desenho da Solar Pro Engenharia, né? Muito bonito. Pelo amor de Deus, não vá pisar em cima dos painéis, não. Pode trincar o painel. Tá certo? Tá certo que tem proteções de vidro e tudo, mas não faça isso, que você pode trincar, criar fissuras aqui
no seu painel, danificá-los, tá bom? E se você quiser andar, existe realmente umas botas especiais para andar em cima dos painéis, existem essas botas, são muito caras, mas de modo geral, se você não tiver essas botas especiais, não vá colocar tênis, alguma coisa assim em cima dessa estrutura não, tá? Porque elas podem deflexionar e aí pode causar trincaduras aqui. Então, são erros básicos que tendem a chamar a atenção aí no mundo do sistema fotovoltaico, né? Vamos lá. Existe uma outra técnica para você alimentar que não seja os inversores convencionais. Tem o que a gente chama de microinversor. O que é o microinversor? Só o nome já está dizendo. É um pequeno inversor. Ele às vezes pode ficar aqui embaixo dos próprios painéis solares, ele pode ficar do lado. O bom é que fica aqui, porque ele fica protegido de chuva. E ele dá para colocar aqui, tá? Que ele fica protegido de chuva, umidade, neve, o que for, tá? Então ele fica, ó, debaixo dos painéis solares. E ele funciona como se fosse um pequeno inversor. Dessa forma aqui, ó, um deles, ó, tá puxando 4 placas solares. Aí ele conecta aqui, conecta com outro, que eu já vou mostrar. E aí você desce, tá certo? Nessa situação, você vai descer ele, né? Vai descer com ele lá para a Streambox AC. E a partir daí você conecta ela, tá certo? Conecta ela lá no quadro de energia. Como eu tô falando aqui, ó. Nós temos 2 microinversores, cada um puxando 4 pequenas placas solares ou string, quer dizer, o limite das string é o tanto que ele aguenta como entrada, tá? Tanto que ele aguenta como entrada, mas normalmente ele aguenta uma ou duas, depende, depende da potência do teu microinversor, tá? Então você observa o tanto de string que ele, ou o tanto de placas solares e a potência que pode entrar por string. Aí você liga um microinversor no outro microinversor e assim vai até você entrar no quadro geral, e o quadro geral vai para a concessionária de energia e vai para a tua residência, tá bom? Bem, o que é bonito nisso aqui? Bem, primeiro que você não tem esse trambolho lá na sua área, né? Na sua garagem, onde for que você achou que deveria ter. Primeira coisa. Segunda, quando você abre em vários microinversores, se ocorreu dano em um deles, o resto continua funcionando, funciona a sua vida, né? Você coloca lá, bypassa, coloca aqui, liga ele com esse, ele vai embora, continua funcionando. Então você só perde um pedaço. Teoricamente a vida útil deles é melhor do que a do inversor convencional. Bem, qual é a parte ruim? Bem, a parte ruim desse rapaz é que ele custa bem mais caro, mas é bem mais caro do que o inversor convencional, bem mais caro. Então, aumentando o payback do teu negócio. Mas aqui depende do bolso de cada cliente. Se você chegar num cliente de classe alta, rica, ele está pouco se importando se seja um inversor ou seja microinversor. Então, no caso, dependendo do porte, seja, olha, a casa é bonita, classe de A, né? Então, são todos microinversores. Você só vai ter um quadrinho lá embaixo para receber, tá certo? Para receber o microinversor. Não é isso? E aí tem a mesma situação. Para nós, a Triex Tecnologia, que tem o QPAC, que tem DPS, que tem sistema de pico de energia para não danificar os microinversores e assim sucessivamente. Então, para nós, a Triex Energia vai descer esses microinversores todos aqui, ó. Desce no QPAC, tá? E a partir do QPAC você coloca no quadro e segue a vida. Então, o projeto segue do mesmo jeito do convencional que você estamos aqui conversando, tá? Bem, aqui nós temos então as garantias dos módulos fotovoltaicos. Normalmente, olha, 90% da produção em 10 anos, 80% em 25 anos. É mais ou menos aí a vida útil, tá certo? E normalmente 10 a 12 anos contra defeito de fabricação. Gente, mas isso é variável de fabricante para fabricante. E as garantias do inversor de frequência, as garantias do inversor de nova frequência, ó, variam entre 5 e 10 anos. E a da string, para inversor tipo string, né?
E as garantias de 15 até 25 anos para os microinvestores. Então, os microinvestores têm uma vida útil maior, tá? Mais uma vez falando, né? O QPAC ajuda a aumentar a vida útil desses elementos aqui no Brasil, já que a gente tem muitos picos de energia aí no nosso velho e querido Brasil, tá? Então, vamos lá, continuando. Tem uma resolução aqui que você não pode zerar a conta de energia, tá? Então, vamos lá. No caso do padrão monofásico, há uma taxa mínima, que é 30 kW. Então, mesmo que você zere, você paga 30 kW. No sistema bifásico, você paga 50 kW. E no sistema trifásico, não interessa, você vai pagar no mínimo 100 kWh. Como a gente está falando aí de sistema abaixo de 75 kW, que é BT, não é? Mas que esse BT é até 75 kW, tá? Quando a gente passa de 75 kW, gente, aí já não é a situação, claro que tem uma situação que a gente chama de tarifa B, não é? Aí até 112,5 a pessoa optante pela tarifa B, aí não paga a demanda contratada. Mas, por exemplo, você tem 150 kW, aí já não é essas situações aqui de 50 kW, de 100 kW, nada disso aqui. É a demanda contratada. Normalmente, a demanda contratada vai ser a demanda que você vai injetar em termos de potência máxima, em termos de, tá certo, do sistema solar. Tá certo? Então, o pagamento mínimo é a demanda contratada. Então, se tá lá, tá a demanda contratada que você fez, então mesmo que você zere, lembrando, acima de 75 kW. Por quê? Porque é cuidado aqui, porque tem gente que é optante do grupo B, que aí não tem demanda contratada mesmo, sendo até 112,5 kVA, com transformador de 112,5 kVA, e tem gente que não é optante pelo B até 112,5 kVA. Quem não é optante pelo B até 112,5 kVA, paga a partir daí, de 112,5 em diante, tá certo? Você paga a demanda contratada. É uma discussão danada com relação a 112,5 sendo tarifado pelo B, tá? Mas de qualquer forma, fique atento que você não zera a sua conta de energia em momento algum. Tem esses valores mínimos aí, além de ter a tarifa mínima, né, da iluminação pública, né, que é obrigatório todos nós pagarmos, tá? Então você jamais pode dizer que você vai zerar uma conta de energia de um cliente. Você pode chegar, sei lá, 95%. Tá? Mas zerar 100% não, porque por causa dessas obrigações contratuais, tá certo? Obrigações contratuais. Bem, vamos lá. Nós temos aqui o HSP. Então, nessa parte do HSP, eu gostaria que você prestasse atenção, porque é necessário a gente saber do HSP e como é que a gente trabalha com esse HSP. Tá? Batista, as horas de sol por dia de pico a gente já determinou para você aqui, né? Nesse caso aqui, um exemplo, né? Entre 10 e 14 horas eu tenho um HSPC aqui de 1000 watts por metro quadrado. Esse 1000 watts por metro quadrado é esse rapazinho aqui, ó. Ele está dizendo que eu projeto 410 watts quando eu alcançar 1000 watts por metro quadrado. E normalmente esse conceito é do HSP. Então é nessa situação aqui, apenas nessa situação aqui, ó, que eu vou conseguir obter os 410 watts, tá certo? Então é nessa situação do HSP, que é importante a gente saber disso para quando a gente for realizar o projeto, tá certo, de sistemas solares. E tem como a gente descobrir quanto é o HSP de uma determinada localidade? Temos sim. Vamos observar onde é que você vai descobrir isso. Você pode ir aqui, ó, no Cresserv, tá certo? Você pode ir aqui. Então, isso aqui é um site na qual você vai entrar. Deixa eu te mostrar aqui. Então, aqui você vem no site do Cresserv, tá? Clica aqui. E aí você vem aqui, ó. E aí você vai entrar aqui, ó.
potencial energético, potencial solar. Quando você vai aqui embaixo, ele dá a coordenada geográfica do local que você vai trabalhar. No caso aqui, você pode apertar o botão direito, né? A gente vai no Google e vamos buscar através de mapas, daqui nos mapas, né? E eu vou lá, eu vou botar aqui Fortaleza, olha só. Fortaleza. Fortaleza, Ceará, e ele vem aqui, ó. Então pronto, nessa região aqui você aperta o botão direito e o que há aqui, ó. No que você bota aqui, aí você tem, tá certo, as coordenadas polares da qual você vai colocar aqui. Então na hora que eu faço isso, na hora que eu faço isso de preenchimento, tá certo? De preenchimento das coordenadas polares aqui, as coordenadas polares, ele vai me dar essa situação aqui, ó. Então você vai atrás, tá certo? Fortaleza tá aqui, ó, 5.69. Então é o teu HSP. 5.69, olha só. 5.69. Espera que aqui tá um pouquinho fora. Então você tem 5.69 com a Fortaleza. Olha só. E aí, para você ter ideia, ó, janeiro, fevereiro, março é o mês mais chuvoso, ó, tá certo? Que ocorreu aqui nessa época aqui. Então, março, abril, ó, cai muito, ó, cai para 5 kWh, metro quadrado, dia, por exemplo. E quando a gente tá lá no período de setembro, outubro, ó, vai a quase, ó, sai de 5, vai para quase 7, 6 uns quebrados. Então, é aí que você encontra. Na hora que você bateu lá essas coordenadas polares, vai aparecer esse gráfico e aí você vai colocar essa situação como aqui eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, na hora que eu preencher os dois, eu vou dizer buscar. E você vem aqui embaixo, tá aqui o que a gente está falando para você. Tá certo? Então, Fortaleza tá aqui, ó. Aí eu botei lá, apareceu outro, mas tudo bem. Então, 5.69 Fortaleza. Então, aqui é o HSPC, ó, HSP que você precisa para realizar o seu cálculo, tá bom? Através da média, né? Você pega o valor médio, porque ele sofre variação, como a gente está observando aqui, ao longo, tá certo? Ao longo do ano, né? Projeto de energia solar, gente, é referenciado ao ano todo, pela situação disso aqui. Uma hora tá baixo, uma hora tá alto, então, na verdade, o conjunto todo que você tem que fazer com que o cliente no ano é que ele tenha uma economia mais próxima possível do que ele consome, né? Do consumo dele. Então, nessa situação, vamos voltar aqui. Voltando aqui, tá certo? A gente tem o HSP que eu preciso tanto para realizar o nosso projeto, tá? Bem, na próxima aula a gente vai falar do projeto.